Eu sou Cleiton Xavier, do Zumira de Novaes. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a história do futebol. A história do futebol, ela remota, tá, de 2.600 anos antes de Cristo, na China, tá? Naquela época, o futebol ele era jogado por rituais. Então, a gente vai ter relatos de que as pessoas jogavam e quem perdia tinham sacrifícios e elas se cortavam, né? Então a gente vai ver aqui um pouquinho sobre essa história. Então na China, por volta de 2.600 anos antes de Cristo, um ritual denominado Chu consistia no uso da cabeçada do chefe de inimigos por parte das tribos vencedoras, como bola a ser chutada pelos vencedores. Então é um ritual bem pesado, né? Os guerreiros acreditavam que, pelo pé, assimilariam a inteligência, valentia, força, habilidade e liderança do inimigo. Relatos semelhantes encontrados na Europa medieval e no século X, na Inglaterra. Então, continuando os rituais, também por volta de 2600 a.C., começa no Japão a prática do Kemari, cujo objetivo é o controle da bola com os pés, revelando plasticidade, delicadeza e elegância. Essa cerimônia, que ainda existe no país, celebra o autoconhecimento, a automeditação, o autocontrole e a autoaprendizagem. Serve ainda de base para a disciplina. Então era um ritual disciplinar lá no Japão, futebol. O futebol ele vem como a gente conhece hoje, tá? Ele surge ali na Inglaterra por volta de 1800. No primeiro momento ele era um esporte aristocrático. O que isso quer dizer? Que só quem fazia parte da classe média e classe alta era quem jogava. Então os pobres eles não participavam do futebol. Menos violento eram o epíqueros e o arpastum, praticados na Grécia a partir do século IV a.C. e em Roma. As disputas eram marcadas por jogos que deveria, com os pés, levar a bola até o lado adversário. Então você já vê aí o início do que como ele é jogado hoje, na Grécia e em Roma. O esporte era reservado aos aristocratas, mas o povo estava liberado para a prática em festas para homenagear os deuses, né? Então o povo só podia jogar em eventos públicos. Mais parecido com o modelo praticado nos dias de hoje, o calcio histórico era praticado na Itália no século XIV pela nobreza. Então o calcio, como é chamado até hoje o campeonato italiano, tá? Os jogadores deviam respeitar um espaço de 120 metros por 180 metros, demarcados por balizas de madeiras nas extremidades. Hoje, o campo de futebol ele mede 106 de comprimento por 68 de largura, tá? E as traves são de ferro. As balizas antigamente eram quadradas e de madeira, hoje ela é cilíndrica. As equipes tinham entre 25 a 30 integrantes em cada linha. E hoje em dia a gente sabe que são 11 jogadores em cada lado, né? Claramente o objetivo do jogo era fazer a bola atravessar a trave do adversário, como é até hoje, né? Foi esse o modelo levado para a Inglaterra no século XVII por partidários de Carlos II, exilados na Itália. Então a gente tem indícios do que o futebol é hoje na Itália, no calcio italiano, e algumas pessoas levaram isso para a Inglaterra. E o que foi que a Inglaterra fez? A Inglaterra regulamentou o futebol. Ele criou as regras, ela fez campeonatos e com isso a gente diz que a Inglaterra é o pai do futebol. Em solo inglês, o futebol foi regulamentado como maneira de organizar as regras surgidas e seguidas nos diversos colégios onde era praticado entre os anos de 1810 e 1840. Assim, em 1863, uma reunião, a Freeman Tavern, sediada na rua Great, organizou a prática. Então, em 1863, a gente pode dizer que o futebol ele foi organizado
e regulamentado como um esporte. Na ocasião, né, em 1863, 11 colégios participavam da discussão. E isso seria a explicação do porquê de seu número de jogadores até hoje. Tá? Então é bem legal essa curiosidade. No Brasil, como é que o futebol chegou no Brasil? Vamos lá. No Brasil, a primeira agremiação que teve o futebol incluído foi o Clube Brasileiro de Cricket. Isso aconteceu em 1880, no Rio de Janeiro, mais precisamente na área delimitada pelas ruas Carlos de Campos, Pinedo e Paissandu, no Flamengo. Tá? Flamengo é um bairro lá no Rio de Janeiro, então o aterro do Flamengo, então eles jogavam nessas ruas. Da data de fundação de 1886, o clube atraía por volta de 3.000 pessoas. Foi, contudo, o brasileiro descendente de ingleses Charles Miller quem introduziu oficialmente o futebol no Brasil. Então, quem trouxe o futebol da Inglaterra para o Brasil foi o brasileiro Charles Miller, que foi estudar na Inglaterra e, na verdade, o inglês Charles Miller, que estudava na Inglaterra e veio para o Brasil no intercâmbio e trouxe uma bola e roupas para se jogar o futebol. Miller nasceu em 1874 e em 1894 retornou ao país da Inglaterra, onde fora estudar. Na bagagem trouxe 2 bolas de futebol, 2 uniformes completos, uma bomba e uma agulha. Na mesma época, o professor alemão Hans Noblin fundou em São Paulo o Sport Clube Germania, hoje Pinheiros, que ainda existe. Tá? E o carioca Oscar Cox funda o Fluminense Futebol Clube. Cox organizou em 1º de agosto de 1901 a primeira partida de futebol do país no Rio Cricket e Associação Atlética em Niterói. Em campo, uma equipe de brasileiros enfrentou um time de jogadores ingleses. A partida terminou empatada em 1-1. A partir de então, Miller e Cox passam a incentivar a criação de clubes em São Paulo e Rio de Janeiro, promovem partidas e disseminam o esporte pelo país. Então, ali por volta de 1880, 1900, 1910, foi quando o futebol começou a ser popular aqui no Brasil. As primeiras ligas, né? As ligas dos esportes, elas são fundadas em São Paulo, em 1901. No Rio de Janeiro, a liga começou a ser formada em 1905. Tá? Aí depois teve Minas Gerais, Pernambuco, Rio Grande do Sul e outros estados. Na época, a CBD era quem organizava os campeonatos, né, que era a Confederação Brasileira de Desportos. Hoje em dia, ela se transformou na CBF, que é a Confederação Brasileira de Futebol. No seu início, né, o futebol era proibido para negros. Tá? Os negros eles tinham sido recém-libertos, né, em 1888, com a Lei Áurea. Tá? E somente em 1988, a Federação Brasileira de Esportes autorizou os clubes e entidades regionais a aceitarem negros. Ainda assim, em 1921 houve proibição de maneira informal da participação. Tá? Mas isso não quer dizer que eles não jogassem. Algumas equipes ela autorizavam. Historiadores apontam que o governo e os clubes justificavam a medida para evitar manifestação racista na época. A primeira equipe a permitir negros foi o Clube de Regatas Vasco da Gama, que conquistou o Campeonato Carioca de 1923. O sucesso do Vasco incentivou outros times também a aceitarem negros no quadro de seus jogadores. Bom, espero que tenham gostado da aula. Eu vou passar uma atividade e vocês fazem em casa e enviam para mim. Certo? Valeu. Tchau, tchau.